Noé, ouve a minha voz e presta atenção, porque agora contarei a ti a razão de minha dor e o que deverá ser feito. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que trarei um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne. Tudo o que há na terra expirará. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos e a betumarás por dentro e por fora. E desta maneira farás. De 150 côvados o comprimento da arca, de 25 côvados a largura, e de 15 côvados a altura. Contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. O canal Ronaldo Santos Adabian apresenta A Verdade Não Revelada, o Mundo Prisão. Então, pessoal, dando início à nossa apresentação, começando por Gênesis, no capítulo 10, versículos 1, 2 e 3, nós começamos a família humana juntamente de Noé, sua esposa e seus filhos. É claro que na Bíblia nós vemos assim: esta é a descendência dos filhos de Noé, Cã, Cã e Jafé, que tiveram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé: Gomer, Magoque, Machai, Javã, Tsubai, Mosaque e Tirãs. E os filhos de Gomer, temos aí no versículo 3, em Gênesis capítulo 10, Askenazi. E esse Askenazi será o nosso principal personagem desde o início da humanidade, aonde o próprio Noé construiu a sua arca. E dentro dessa arca colocou espécies de macho e fêmea e a sua família. Então, deste ponto, começamos a humanidade. E o nosso principal protagonista de tudo, a partir do bisneto de Noé, ao qual se chama Askenazi, será o nosso principal personagem até os dias atuais. Sendo este Askenazi o pai de todas as religiões. Existem 3 tipos de judeus: os caucasianos, os sionistas e os Askenazi. Este último, o Askenazi, é o pai criador da religião. Inclusive, Jafé poderia ser até uma homenagem ao demiurgo Jeová. Avançamos em nossa exposição, indo ao Monte Sinai, aonde Moisés tem o seu encontro frente a frente com o próprio dominador, senhor deste reinado, a terceira dimensão, o dono da arca, no Monte Sinai. Aquela luz na encosta da montanha. Vês umas labaredas estranhas. Um arbusto em chamas? Sarsas estão em chamas, mas elas não se queimam. Sípora, leve-o para a nossa tenda e dá-lhe de comer. Eu irei até lá para ver mais de perto.
Moisés. Moisés. Eu estou aqui. Tira as sandálias de teus pés, porque o solo em que estás é sagrado. Sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, teu cabelo, tuas sandálias. Eu pisei em solo sagrado. Pode nos contar, Moisés? Meus olhos não puderam fitá-lo. Ele te falou? Ele revelou sua palavra em minha mente. E era a voz de Deus. Dentre as sarças ardentes, ó Senhor, me mandaste trazer o povo a este monte sagrado, para ver a tua glória e receber a tua lei. O que deixei de fazer? Eu sou. Eu sou. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses em oposição a mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guardarás o sétimo dia como sagrado. Honrarás teu pai e tua mãe. Não matarás. E os homens pecaram, pois fizeram para si um Deus de ouro. E o carregaram sobre os ombros, e se regozijaram, dizendo: Este é o nosso Deus, ó Israel. Eram como crianças que tinham perdido a fé. Fizeram-se perversos e vis, e rebeldes contra Deus. Comeram o pão da maldade e beberam o vinho da violência. E cometeram iniquidades aos olhos do Senhor. Escrito pelo dedo de Deus. Ide e levai ao teu povo que se corrompeu.
A luz de Deus resplandece em ti, Moisés. Não ajoelhes para mim, Josué. Essas tábuas de pedra, Inscritas por Deus. Seus 10 mandamentos. há ruído de guerra no acampamento. Não é ruído de guerra. É o ruído de cantos de orgia e rebeldia. Moisés! Josué! Maldição sobre ti, ó Israel! Cometestes grande pecado aos olhos do Senhor Deus. Não sois dignos de receber os 10 mandamentos. Adão. Estamos unidos contra ti, Moisés. Tu pensas que és muito. Não precisamos dos teus mandamentos. Somos livres. Não existe liberdade sem lei. Que leis, Moisés? As tuas? Lavraste-as para seres nosso príncipe. Quem estiver do lado de Deus, que venha até mim. Eu estou! Trazei as mulheres não e crianças. trouxéssemos a maldição! Não trouxe, obrigaram-me. Josué! Josué! Ele não vos deu nenhuma terra onde mana leite e mel. Eu vos dei um Deus de ouro. Vinde! Vinde comigo! Blasfemadores, Vinde! idólatras! Por causa do que fizestes, bebereis águas amargas. Deus pôs hoje diante de vós suas leis da vida e da morte, do bem e do mal. E aqueles que não viverem segundo a lei, morrerão pela lei. O Senhor dos Exércitos guerreará por nós. Vede como tua mão é poderosa. Então, pessoal, nós conseguimos perceber que desde o início, dentro da terceira dimensão, o Demiurgo sempre ditou as regras junto dos seus aliados alienígenas. Esse Demiurgo teve o seu encontro frente a frente com Moisés no Monte Sinai, onde ele mesmo escreveu e entregou a Moisés o Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos. O Monte Sinai é o Monte Delta geográfico, é a pirâmide e é onde está registrado dentro desta passagem na Bíblia que é a grande pedra filosofal e angular da maçonaria dos dias atuais, aonde nós sabemos de todos os construtores maçônicos. Entre tantos, Moisés foi escolhido pelo próprio Demiurgo para subir ao monte, o Képter, o altar, o cume maior, recebendo do próprio Demiurgo as suas diretrizes ao povo que seria escravo durante 40 anos no deserto. No livro de Êxodo, no 19,
capítulo 19, versículo 4, vemos o Demiurgo e seus aliados na ufologia original, aonde seus carros quânticos de fogo vieram se manifestar junto do Monte Sinai, com as suas asas de fogo. O significado de asa significa borda, ou seja, borda significa disco. Então os discos dos aliados se manifestaram juntamente com toda a força do Demiurgo. Em Êxodo capítulo 19, 5, isso é um sinal de exclusividade. E que, a partir desse momento, o Senhor dos Exércitos seria o Senhor de 72 nações. E assinaram este contrato de lealdade junto do Demiurgo, Yahvé. E foi exatamente aí no momento em que a pré-Israel assinou o contrato, deu legitimidade para cumprirem este pacto de contrato com Jeová. Em Deuteronômio 32, versículo 39, vemos o próprio Demiurgo dizendo que o preço da interferência de bens dele, se descumprissem um contrato, era a própria. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, pegou o povo em orgias, ou seja, desobedecendo o próprio Deus. E ele mesmo foi e cumpriu a sua diretriz, aonde mandou acabar com um povo que ali estava contra o Demiurgo. E retornou novamente ele ao Dalet Capter, ou seja, ao cume do Sinai, novamente para pegar as novas diretrizes desse contrato. Aonde o Demiurgo quis total exclusividade da humanidade. E quem o desobedecesse, bem, vocês já sabem. A Bíblia é o maior instrumento maçônico. É o protocolo de domínio do próprio Demiurgo e de seus aliados para dominar a humanidade. A pergunta é, se você entrar na maçonaria, você sabe que você nunca mais sai. Agora imagine lá Israel, que assinou um contrato com o Demiurgo. Se você assinar um contrato com Deus, você tem como sair? Moisés, o representante do povo, viu esta arca e recebeu esta arca do Demiurgo. Quando ele desceu do Monte Sinai, as pessoas que o viram disseram: Moisés, o seu rosto está resplandecente, como se estivesse aceso, pois a parte tecnológica e eletrônica radiativa era a maior manifestação ufológica dentro do poder manifesto das nuvens espessas, em que Moisés recebeu do Demiurgo a Arca da Aliança, que era um sinal móvel e tecnológico, ufológico, do cubo de esmeralda quântico, o que nos traz até os dias de hoje, junto de todas as religiões, incluindo os judeus, que são os aliados na terceira dimensão de Jeová, mantendo assim o maior protocolo de domínio, exclusividade do Demiurgo, ou seja, o Senhor dos Exércitos, o Senhor de todas as nações, aos quais os mesmos judeus seguem as profecias ditadas pelo nosso próprio dominador. O cubo de esmeralda quântico representa a Kabá dos muçulmanos, dos judeus e dos cristãos. A sexta-feira ao Islã, o sábado a Israel e o domingo dos cristãos, ou seja, Islã na sexta, a lua, sábado Israel,
a estrela, e domingo, o sol dos cristãos. Esta cabala aberta representa os 6 cubos da maçonaria e as imagens do Criador, que hoje, nos dias em que vivemos, representa o próprio ecumenismo e o tratado de paz, em que eles querem construir o único reinado para o seu demiurgo e o príncipe deste mundo que virá em breve, o anticristo. Tudo vaidade. Salomão. Todas as coisas são cansativas, Jeroboão. Mais do que se pode expressar. Os olhos não estão satisfeitos com o que vem. Os ouvidos não são preenchidos com o que ouvem. Não há nada novo sob o sol. Salomão. Eu destinei minha mente para buscar e pesquisar sabedoria. E é uma coisa infeliz que Deus tem dado aos seres humanos, porque tudo é vaidade. Você adquiriu muita sabedoria, Salomão. Muita sabedoria e muito aborrecimento. Aqueles que aumentam conhecimento aumentam com pesar. Isso não é verdade. Não? Eu disse para mim mesmo, vamos, Salomão, faça um teste de prazer, divirta-se. Eu vasculhei minha mente para saber como alegrar o meu corpo para que eu pudesse ver o que os mortais deveriam fazer sob o céu nos poucos dias de suas vidas. Vaidade. Eu fiz grandes obras. Eu tenho grandes posses, os prazeres da carne. O que quer que meus olhos viam, eu não me afastava. Vaidade. Salomão, você é o rei de seu povo. Com um bobo acontece também com o rei. Tudo vem do pó e ao pó voltará. Então por que eu devo ser tão sábio? Vaidade. Você nos deu o templo. Salomão, O templo eu devo deixar para os que virão depois. Quem sabe se eles serão sábios ou bobos. Não é para eles, é para mim. Vaidade. Jeroboão, o que os mortais recebem de toda fadiga e cansaço? Todos os nossos dias são cheios de dor. Mesmo à noite, nossas mentes não repousam. E isso também é vaidade. É a vontade de Deus, Salomão. Oh, vontade de Deus. Toda vez que se faz uma pergunta que não tem resposta, alguém diz: é a vontade de Deus. Acho que a vontade de Deus já está escrita. O homem não tem nada a ver com isso. Há uma estação para tudo e um tempo para cada propósito sob os céus. Tudo é desejo férreo de Deus. Um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para matar, um tempo para curar, um tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para festejar, um tempo para lamentar.
vontade de Deus. É uma coisa que Deus deu para todos, apenas para mantê-los ocupados. Mas não podemos conhecer Deus. Não conseguimos descobrir o que Deus fez do princípio ao fim. Porque o que é já foi e o que será já é. Só existe vaidade, e quanto mais palavras, mais aumenta a vaidade. Você não entende, meu amigo. A corrida não é para os velozes, nem a batalha para os fortes, nem alimento para os sábios, nem riquezas para a inteligência. Tempo e oportunidade acontecem para todos. Mera oportunidade. Crescer, por outro lado, é vaidade. Eu acredito em Deus. Jeroboão, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que os problemas venham. Porque os anos passam mais rápido do que você pensa, e então você vai dizer: eu não tenho prazer. Quando homens fortes são vencidos, quando pratos de ouro são quebrados e o sopro de vida volta a Deus que o deu. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Bem, pessoal, fica muito fácil de entender até o presente momento, nesta videoaula, que desde o início da Arca, ou seja, a terceira dimensão, nós somos dominados por esses seres conquistadores e dominadores. E o próprio Demiurgo, que no Monte Sinai nos fez, de certa maneira, escravos do seu legado, a partir do momento que Moisés trouxe os seus mandamentos e a sua lei, que nos direcionou até os dias atuais, sermos escravos desses seres que nos conhecem, que nos trouxeram a estar cativos dentro da terceira dimensão. Isto foi juntamente com o povo de Israel, Judá, junto de Saul, junto de Davi, junto de Salomão e de todos os reinados que tivemos até o presente momento na humanidade. Então, os seres dominadores e conquistadores, através da sua lei, do seu protocolo de domínio, nos trouxeram até hoje onde nós estamos. Agora daremos continuidade aos nossos apontamentos dentro do segmento do Novo Testamento.
Neste século tivemos dois conflitos mundiais. O primeiro conflito mundial de 1914 a 1918 e o segundo conflito mundial de 1939 a 1945. Engraçado é notar que ambos os lados ganharam muito dinheiro com isso. E em 1911, Hollywood estava começando. Em 1923, a Disneylândia estava começando, juntamente com todos os envolvidos do primeiro e segundo conflito mundial. O Tratado de Latrão, com o Pio XI, Pietro Gasparri, e junto de Benedito Mussolini, em 1929, criaram o Vaticano. Em 1958, veio a NASA com os mesmos envolvidos dentro do Vaticano, da Disney, de Hollywood e dos dois conflitos mundiais. A NASA foi feita por Von Braun, que era um alemão, certo? E em 1969, com todos esses estúdios já formados, o homem supostamente foi à Lua. E é claro que em 1945 foi criado a ONU. Começava-se por aí o afunilamento piramidal, o que nos traria hoje a escatologia total. Escatologia essa que, por incrível que pareça, sempre com o mesmo personagem, a genealógica do bisneto de Noé, Askenazi. A Europa inteira, em sua grande maioria, é Askenazi. E muitos influenciadores deste século são figuras importantes dentro da música, do cinema, da política, da ciência. Em sua grande maioria, são Askenazi. E para dizer também que não fizemos muito bem o trabalho de casa, com o final do segundo conflito mundial em 1945, os Estados Unidos deram um grande passo na exploração da Antártida. A Marinha, junto com o comandante Richard Byrd, fez uma grande exploração, a Operação Hang Jump, em 1946, ao qual descobriu o duplo etérico plasmático Cabas, o firmamento. E a partir daí houve-se o grande tratado da ONU, ao qual foi o Tratado da Antártida. Um detalhe muito importante, aonde não podem nos revelar nada. A Antártida está totalmente fechada aos países que ali estão, ao qual teve documento assinado em 1º de dezembro de 1959.
o almirante Richard Byrd, depois da operação chamada High Jump, que significa pulo alto, viu todo o território antártico. Byrd chegou a sobrevoar a região. Infelizmente, Byrd faleceu durante seu sono em 11 de março de 57, em decorrência de um problema cardíaco em sua casa em Boston, logo depois de sua entrevista a um canal de TV. Falecimento ou queima de arquivo? Procurem mais sobre o almirante Richard Byrd e tirem as suas próprias conclusões. Bem, pessoal, primeiro eu gostaria de agradecer a audiência, a todos que estão assistindo a esse vídeo aula, a essa live. Agradeço a todos vocês que estão acompanhando aqui. Estou vendo o chat. Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado de coração. Muito obrigado. Eu espero que todos vocês consigam ligar todos os pontos desde o início da nossa live. Esse vídeo que nós fizemos e estamos transmitindo a vocês é de grande importância para o quebra-cabeça de tudo, desde a parte física até a parte espiritual, que é a parte hiperfísica. Eu peço para que todos não esqueçam de deixar o like, se inscreverem no canal e passar este vídeo ao maior número de pessoas possíveis. Este é o momento e a única ferramenta que nós temos é a nossa própria palavra. E é mostrar a todos os nossos irmãos planetários aonde estamos e a que ponto chegamos. Também quero deixar registrado aqui que nós não conhecemos os seres alienígenas que nos dominam e nos controlam. Os seres intraterrestres que estão dentro desta terceira dimensão, essa arca que foi construída para que os nossos avatares, tendo a nossa consciência fragmentada e dentro desse esquecimento de tantas reencarnações, nós nos lembrarmos de quem somos e de onde viemos. Então nós não conhecemos esses seres, mas esses seres nos conhecem. E aqueles que são os seus aliados, como nós dentro da terceira dimensão, e aqueles que são alienígenas, fazem e pactuam os seus contratos, fazem os seus pactos com esses seres, e assim sempre manter uma aliança com essa hoste do dragão. Então, somente alguns poderosos ganham os seus benefícios e conseguem nos trazer na rédea, na parte social, cultural, econômica, em todas as áreas da nossa vida. E esses se sobressaem, os poderosos, que têm os seus encontros secretos e os seus pactos de contratos há milênios com esses seres. Nós daremos continuidade à parte final desta videoaula para entrarmos na nossa parte final da live. Não se esqueçam de passar para o maior número de pessoas o canal Ronaldo Santos Adabian. Juntem um quebra-cabeça. Infelizmente não podemos colocar tudo, mas neste caminho e nesses pontos que nós estamos deixando aqui hoje registrado, fica muito fácil de montar, pelo menos dar um norte para todos vocês entenderem. E não se esqueçam, não é fácil. Nós estamos lidando com seres alienígenas. Eles nos conhecem. Vamos dar continuação à nossa live aqui. Eu vou soltar o vídeo novamente.